regra geral, as receitas extra-orçamentárias, né, como não pertencem ao ente estatal, né, ele recebe aquele recurso, mas ao mesmo tempo que ele recebe recurso, como não pertence a ele, cria uma obrigação de mesmo valor, né? Não altera o patrimônio líquido, então, regra geral, as receitas extra-orçamentárias são receitas que a gente chama de receitas não efetivas. Tá? As receitas orçamentárias de capital, né, é uma aquisição de um empréstimo, venda de um bem por dinheiro, né? Essas receitas, regra geral, são receitas que a gente chama de receitas por mutação patrimonial. São trocas, são permutações. Então, regra geral, elas também são receitas não efetivas, né? Há exceções, tá? Nesse caso aqui, há exceções, a gente vai ver depois, tá? E, finalmente, as receitas orçamentárias correntes, que é receita tributária, receita patrimonial, aluguéis, né? Isso aí, regra geral, são receitas efetivas. Também há exceções, né? Mas, regra geral, são receitas efetivas, ou seja, regra geral, elas aumentam o patrimônio, embora haja exceções, tá? Então, ó, para quem nunca estudou contabilidade, a palavra receita pode significar uma infinidade de coisas, né? Entrada de recursos, faturamento, valor de vendas, etc, né? Entretanto, do ponto de vista contábil, ou seja, do ponto de vista mais restrito, receita é tudo aquilo que entra no patrimônio, né, como um elemento novo, positivo e aumenta. Ou seja, receita do ponto de vista contábil é receita efetiva. Então, ó, imagine o patrimônio de uma pessoa constituído de bens, direitos e obrigações. Toda vez que uma receita adentra esse patrimônio, este será aumentado, porque não vai ter o quê? Uma contrapartida em obrigações, por exemplo, né? Se a pessoa recebe o salário do mês, com certeza podemos afirmar que o seu patrimônio aumentou com essa entrada de recursos financeiros, né? Se ela teve um lucro, se ela alugou um imóvel, isso aí também é uma receita efetiva, né? Apesar disso, infelizmente, a contabilidade pública usou o termo receita para designar os outros ingressos que não são do ponto de vista receita. Na contabilidade privada, quem já estudou sabe que essas trocas patrimoniais não são registradas como receita, né? A não ser no fato que você vende um bem por um valor maior do que ele vale, a gente chama de receita não operacional, né? Aqui não. Aqui o valor total da venda, e não só o lucro acima do valor contábil, o valor total aqui é considerado como receita. Na contabilidade privada, apenas o valor que excede o valor contábil, ou seja, o seu lucro na venda de um bem que você tem, é considerado receita não operacional. Neste caso aqui, não. Todo o valor da venda, seja ela com lucro, seja ela com prejuízo, ela é considerada receita. Isso aí, do ponto de vista contábil, é uma má técnica contábil, mas juridicamente a legislação foi construída assim e é assim que então a gente tem que aprender, né? Então, antes de conceituar a receita pública, é necessário destacar a diferença entre receita pública estrito sensu e lato sensu, que foi essa diferença que eu fiz, né? Tem a citação do Giacomoni, que reconhece que os recursos públicos podem ser definidos lato sensu ou estrito sensu. No primeiro caso, em sentido amplo, né, lato sensu é tudo que entra no cofre do Estado, né? E estrito sensu é os recursos recebidos sem reservas ou redução no ativo e que não serão devolvidos, que é o caso das receitas efetivas, né? Então, nesse sentido, as disposições da Lei 4.320, a expressão receita é empregada sem muito critério, em sentido genérico, né? É no sentido de entrada, né, de recursos, né? Então, resumidamente, né, receitas de estrito sensu é todo ingresso que aumenta o patrimônio. Tributos, taxas, aluguéis, né, lucro de empresas estatais, por exemplo, né? Receitas lato sensu, todo ingresso que entra no caixa, independentemente de aumentar ou não o patrimônio, né? Então, a venda de um bem pelo seu valor contábil gera recursos financeiros, mas não gera lucro, né? Mas o patrimônio não se altera, porque houve apenas uma permuta patrimonial. No entanto, ela é contabilizada como se receita fosse. Receita não efetiva. Tá. Vamos agora abordar a classificação da receita, né? Então, vocês já viram aqui dois tipos de classificação da receita aqui, né? No mínimo, né?
Primeiro, quanto à efetividade, né? São receitas efetivas ou não efetivas. As efetivas são as que podem, de fato, vamos assim dizer, aumentar o patrimônio. E as receitas não efetivas são as que não aumentam o patrimônio, né? Discutimos também a natureza, né? Temos receitas orçamentárias e receitas extra-orçamentárias. Então, esses dois itens aqui a gente já viu, né? Vai ter mais abaixo detalhando, mas a gente já viu. Tem conta a regularidade, conta a coercitividade e conta ao poder de tributar, né? Além disso, tem a classificação legal, que é o que está na lei, né? Então, ó, classificações doutrinárias da receita, né? As receitas, quanto à natureza, dividem-se em orçamentária e extra-orçamentária. Então, essa divisão aqui, entre receita orçamentária desse lado aqui e receita extra-orçamentária desse lado aqui, é uma classificação quanto à natureza, tá? Os recursos arrecadados pelo Estado e que se incorporam definitivamente ao seu patrimônio são chamados de receitas orçamentárias, tá? Ou seja, aquilo que entra no cofre estatal e que pertence ao Estado é receita orçamentária, tá? São exemplos de receita orçamentária: receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, né? De serviços, transferências correntes, operações de crédito, alienação de bens, amortização da dívida, transferência de capital, né? Então, esses todos são exemplos de receitas orçamentárias, né? Agora, não caia nessa, né? Já falei agora várias vezes e vou falar de novo. A receita, para ser orçamentária, não precisa estar na LOA. Fala assim, estava previsto 100 mil de receber de imposto de renda. Recebeu 150, então teve uma receita extra-orçamentária de 50 mil. Não é isso. A diferença entre receita orçamentária e receita extra-orçamentária não é o fato que uma está prevista e a outra não está prevista na LOA. Pelo amor de Deus, a diferença entre uma e outra não é essa. A diferença entre receita orçamentária e extra-orçamentária é que uma pertence ao Estado e a outra não pertence ao Estado, tá? Isso aí é uma pega ratão do mundo, né? Cair numa dessa aí. Um exemplo de receita extra-orçamentária, por exemplo. Você vai fazer uma licitação pública, né? E para isso você exige que os participantes façam um depósito calção, né? Esse depósito calção é apenas uma garantia para participar da licitação. Então esse dinheiro entra no cofre estatal, mas não pertence a ele, né? É apenas uma garantia. Então gera para ele o quê? Uma obrigação de devolver. Então é uma receita extra-orçamentária, né? Empréstimos de curto prazo, que a gente chama de antecipação de receita orçamentária, operações de crédito por aro. Eles entram no cofre estatal, mas tem a obrigação de devolução naquele mesmo ano, né? Então, como gera a obrigação de restituição dentro do mesmo ano, é uma receita extra-orçamentária. Agora, operação de crédito, que você faz no longo prazo, você recebe recurso naquele ano, mas a obrigação de pagar não é naquele ano, então aí é receita orçamentária, tá? Assim, são receitas que, em regra, não estão previstas no orçamento e correspondem a uma entrada de recurso em caráter transitório, que gera para o Estado a obrigação de posterior devolução dentro do mesmo exercício. Depósitos diversos, resto a pagar, serviço da dívida a pagar, aro, são todos exemplos de receitas extra-orçamentárias. As receitas extra-orçamentárias, por serem apenas entradas de recurso com caráter devolutivo, né, não são consideradas receitas estrito sensu, tendo em vista que são registradas como receitas somente para controle e posterior devolução. Bizu, o Paulo queria bizu domingo. Em concurso, a ESAF já considerou como correta a afirmativa de que todo ingresso de recurso aos cofres públicos é considerado receita lato sensu. Ou seja, ingresso público é receita lato sensu. Depósitos diversos são as receitas que entram no Estado por determinação legal ou contratual, que é o exemplo que eu dei do depósito de calção, por exemplo, né? Então, recebimento de calção em dinheiro para garantia de contrato. O fornecedor deposita um montante na conta bancária do governo, no entanto, esse recurso não pertence ao Estado. Assim, no momento de contabilizar essa receita, será registrado um débito no banco
em contrapartida um crédito enquanto passivo, evidenciando o caráter devolutivo, né, do recurso. As operações de crédito por antecipação de receita são receitas extra-orçamentárias. Por quê? Porque ela entra no ano e ela tem que ser paga dentro do mesmo ano, dentro do mesmo orçamento. Então, por isso, tem esse caráter devolutivo. Tá? A questão dessa devolução é sempre dentro do mesmo ano. Se a devolução for feita num prazo maior que um ano, aí ela deixa de ser extra-orçamentária e passa a ser orçamentária. Então, quais são as características dos ingressos orçamentários? Que são esses aqui, né? São registrados como receita orçamentária corrente ou de capital, né? Está dividido aqui corrente de capital. Financiam despesas orçamentárias, isso é muito importante. Receita orçamentária só pode financiar despesa orçamentária. Receita extra-orçamentária só pode financiar despesa extra-orçamentária. Não pode haver intercâmbio entre elas. Tá? Então, receita orçamentária financia despesa orçamentária. Receita extra-orçamentária financia despesa extra-orçamentária. E nesse caso não há exceções. Tá? Geram desembolsos orçamentários, que é uma decorrência do que eu falei acima. Seguem as classificações econômicas, institucionais e por fonte de recursos. Tem caráter permanente, ou seja, não é caráter devolutivo. E a principal característica é pertence ao Estado. Já os ingressos extra-orçamentários, eles são registrados como passivo financeiro. A gente vai ficar bem claro isso aí na hora que a gente fizer o balanço financeiro e o balanço patrimonial juntos, né? Não financiam as despesas orçamentárias, tá? Ou seja, receita orçamentária está vinculada com despesa orçamentária. Receita extra-orçamentária está vinculada com despesa extra-orçamentária. Geram desembolsos extra-orçamentários, tá? Não passam pelos estágios da receita. A gente vai ver isso depois, quando a gente estudar, ainda nessa aula, os estágios da receita. Tem 3 estágios da receita. A receita orçamentária passa por 3 estágios, mas a receita extra-orçamentária não passa por esses estágios, né? Segue em classificação contábil, tem caráter temporário ou devolutivo, né? E pertence a terceiros, que é a principal característica dela.